hoje temos muitas coisas boas e ela já está aqui, né, no nosso programa. Boa tarde, doutora Gisele. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, o seu dia foi bom? Foi bom, cara. Foi um dia produtivo? Produtivo, produtivaço. Foi bem de Páscoa? Tivemos a Páscoa, né? Foi tudo certo, graças a Deus. Ai, que bom, né? E passando tão rápido, né, Gi? Sim. O nosso ano, né? Alta velocidade. Muita velocidade. Gi, hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, né? E que acontece com muitas pessoas, porque eu conheço várias pessoas que passam e que já passaram por isso, né? São os cistos epidermoides, é isso? É isso mesmo, o cisto epidermoide. Muito bem. Então, o que vem a ser? O cisto epidermoide, ele funciona, ele é um cisto, como a gente está falando, uma estrutura abaulada que se inicia na pele. Então pode ser em qualquer área do corpo, mas é mais comum nas áreas mais relacionadas à cabeça, pescoço, tronco. Então essas lesões, elas não são dolorosas, tá? Quando elas não estão infectadas. Mas se acontecer de ocorrer uma infecção nesse local, onde está essa estrutura, pode acontecer a sensação de dor. Então, às vezes, dor, quente, vermelho. Então, é muito comum, realmente, como você falou, e pode acometer várias idades. É muito raro em criança, mas também pode acontecer na criança. Tá. E aí vai crescendo. Vai crescendo, vai acumulando estruturas, às vezes sebo, às vezes células mortas, às vezes cabelo, vai acumulando ali dentro. Ele pode crescendo até o momento que ele pode parar, ou não, ele pode crescer até a estourar às vezes, né? Pode acontecer. E o que causa isso então, doutora? Então, o cisto epidermoide, nós temos 2 tipos de cistos na pele que a gente mais comuns, né? Então, o cisto epidermoide e o cisto sebáceo. A grande diferença entre eles é exatamente a estrutura inicial que forma esse cisto. Então, se é na glândula sebácea, cisto sebáceo. O cisto epidermoide, a diferença dele é que são células mortas que, de alguma forma, por trauma, ou às vezes um cabelo encravado, alguma forma essas células mortas penetram na derme. E aí essa estrutura ali morta começa a formar essa coisa amorfa, morta, que vai crescendo e vai se estruturando como se fosse um abaulamento, uma estrutura cística. Ele tem até uma pelinha que o envolve, né? Como se ele formasse uma estrutura que o corpo não quer. Isso aqui eu vou deixar de lado, então eu vou embalar isso aqui, como a gente embala comida, o corpo embala aquilo ali. Por isso que cresce e fica naquele lugar. Exatamente, fica naquele lugar, porque o corpo fala, não, isso daqui não é para pertencer, então eu vou embalar e vou deixar ele num canto para ele não me dar problema, e faz essa redomazinha em volta, e isso acaba levando às vezes a um aumento, né, progressivo. Então só dói quando tem a infecção. Tá? Então, o cisto sebáceo também só dói quando tem infecção. E dependendo do lugar, incomoda, né? Nossa, às vezes pega na alça do sutiã, quando é na região do ombro, as costas, exatamente, em axilas, né? Muito comum, se ele inflama a pessoa, eu falo que a pessoa anda elegante, a pessoa anda até assim, né? Quando corre na axila. E pode acontecer, e as pessoas têm que ter conhecimento do que fazer, né? Tá. Então, esse que é importante, é o conhecimento. Como que é essa remoção desse cisto, então? Exato. Então, como a gente não sabe, pode acontecer com qualquer um, em qualquer idade, então a gente tem que ter esse conhecimento, aliás, o motivo da gente estar com o nosso programa, né, Ana? Verdade. Transmitir isso daí. Então, assim, você pode fazer, espremer, mas não é a pessoa que está com problema, ou a namorada, ou a mãe, não. Isso é um tratamento médico, então você tem que ir até um local onde tem, às vezes pode ser até num pronto atendimento, né? A UBS não está mais fazendo esse tipo de procedimento, é mais pronto atendimento, Santa Casa, o que você tiver de local de pronto atendimento no seu município, UPA, e o médico vai fazer o quê? A abertura de um trajeto por onde saia essa secreção que está causando essa infecção, esse abaulamento. Ou então a gente pode fazer o quê? A remoção dele por completo. Porque se você não retira essa bolsinha, essa redoma, a estrutura pode voltar a se formar lá dentro de novo. Então, existe especializações dentro da dermatologia que nos ajudam a tratar esse tipo de estrutura, removendo de uma forma completa tanto a cápsula quanto a estrutura interna, aquela coisa amorfa, e
com anestesia local, um procedimento minimamente invasivo. A gente faz anestesia local, retira essa estrutura, fecha com um pontinho e ali vai ficar uma cicatriz super pronto. pequena e pronto, acabou. E aí, só de olhar já dá para identificar o que é, ou tem algum exame específico para saber o que é? Às vezes a gente precisa fazer exame. Então, dependendo do local, você palpa e não tem certeza, né? Que é o grande diagnóstico, às vezes, é da palpação. Sim. Mas o ultrassom nessa região, a gente fala ultrassom de partes moles, é o que nos dá uma certeza de que não é uma coisa mais articular. Por exemplo, tem locais que às vezes aparece próximo de articulação, que a gente fica em dúvida se é dentro da articulação ou se é realmente só um cisto epidermoide. Porque a pele ali naquela articulação, às vezes, é muito próximo. Por exemplo, região de dedo, né? Tá. Região de punho. Você fala, e agora? Isso aqui tá na articulação ou não tá? Então, a gente faz essa ultrassonografia para ter certeza que não vai mexer numa articulação. Quem mexe na articulação é ortopedista, né? Então, a gente faz essa retirada. É uma estrutura superficial, porque é pele, né? Derme. E a gente consegue fazer de uma forma tranquila, sem nenhum tipo de complicação. Muito bem. Então, você que está nos acompanhando, olha que interessante, né? Às vezes você conhece alguém que está passando por isso ou você mesmo. Então, você pode, sim, procurar um profissional e às vezes a pessoa fica pensando, né, que é um bicho de 7 cabeças. Enfim, às vezes é mais fácil do que imagina, né, Gi? Super tranquilo. Então, super tranquilo. Vem consultar comigo que eu te ajudo. É isso mesmo, marca a consulta com a doutora Gisele. Onde as pessoas podem te encontrar, Gi? Bom, @dr_Gisele Barbosa e no 11 91 488 0344. Muito bem. E assim, né, manda aí a sua dúvida aqui pra rádio também, manda lá pra doutora Gisele, passa por consulta, gente, vamos cuidar, né? E aí, olha, mais uma vez falando de pele, né? Como esse mês, né, nos programas a gente realmente deu essa atenção especial à pele das pessoas. Verdade. Já. Grande beijo, gente. Obrigada. Gente, uma boa noite pra você. Para todos Tá bom? nós. Até semana Obrigada. que vem. Até. É isso mesmo, gente. O quanto que a gente precisa olhar pra gente com muita ternura, com muito carinho. E esse é o objetivo aí do quadro da doutora Gisele. Tem alguma dúvida? Manda pra gente, manda pra ela. Isso é tão importante, né? E ela já está aqui, nós vamos recebê-la com muito carinho, a consultora vibracional, a Crisane, que trabalha sim com essa parte de vibração, de energia, de cuidado que a gente deve ter com a nossa empresa, com o nosso negócio, para você realmente, assim, crescer cada vez mais, né? Para ver realmente o seu negócio dando certo. Isso é tão importante pra gente. Então, já já você vai acompanhar esse bate-papo que a gente vai fazer aqui com a Crisane.